Boa noite, novamente. Para você que está vendo agora, estamos falando do futuro. Devido à internet, a gente atrasou aí quase 20 minutos. Para você que está vendo depois, estamos falando no passado, porque já foi gravado, obviamente. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, cruzem os dedos para que a internet, quando chove, que fica ruim, dê certo agora. Parece que está funcionando. Para quem não sabe, eu sou Eduardo Roosevelt, presidente e fundador do Nariz Solidário. Hoje a nossa conversa é com a Ariane Amaral, para a gente falar sobre um tema que a gente precisa falar cada vez mais, que é a presença da fotografia dentro da palhaçaria hospitalar, durante a atuação, como que a gente acredita que ela deve ser, como que a gente vem pensando esse lugar, vem aprendendo também. Vamos falar sobre o celular em visitas. E, sem esperar muito, só vou fixar aqui para vocês o tema dessa live hoje. Enquanto isso, tem um aviãozinho aqui. Convidem as pessoas que você gostaria de compartilhar esse assunto. Ao fundo, música de Tuyo, antes Simonami, aqui de Curitiba, coisas de escolinha. Deixa eu dar oi para vocês aqui. Na alguma coisa, deve ser Natália. Quem mais? Saef Moraes, Vanessa Milida, Roviana tá sempre com a gente aqui, Rodrigo Alisson, Lucélia do Nariz, Lenita. E é isso, pessoal. Vamos começar então. Acho que a Ari já deve estar por aqui. Ari, se você tiver, me manda um oi para eu saber que você está por aí. Beleza? Para quem vem acompanhando a gente vem fazendo uma série de lives falando sobre alguns assuntos que não vinha sendo falado na palhaçaria. E a gente decidiu, meio que de uma hora para outra, assim, vamos falar sobre esse tema. Não houve um grande planejamento. Comecei a fazer alguns convites para alguns amigos e algumas amigas. E a gente começou a abordar vários pontos aí da palhaçaria hospitalar. E tem sido bem bacana. Obrigado para quem tem acompanhado a gente nessa caminhada. Ainda tem muita live para a gente fazer. Então, fico grato e feliz aí por vocês estarem com a gente. Bora, Roviana, acho que agora vai. Ari, me dê um oi aqui já, se você estiver por aí. Oi, Semila. Semila também que é fotógrafa, também é do Nariz, mas ela é do elenco. A gente vai ter também uma live com ela, se não me engano, essa ou na outra semana, para falar sobre como produzir pelo celular, para as pessoas que estão em casa aí, querendo criar materiais, criar os seus próprios materiais. E vamos lá. Ô, Semila, faz um favorzinho para mim, dá um oi aí para Ariane. Fala para ela me chamar aqui, por gentileza. Ospalha também está aqui. Obrigado. Dayana. Já aviso para vocês que nessa tentativa de utilizar a internet hoje, o prazo de validade do meu pequeno já venceu. Então, muito provavelmente ele vai participar da gente com essa live mais uma vez. Vocês vão adorar. Inclusive, esta câmera dele. Oi, Ari. A Ari já chegou por aqui. Muito bem, então, sem mais nem longas, fiz a fotografia desde a faculdade, desde 2011 como hobby, também fotografa futebol americano em movimento, e hoje é fotógrafa do Nariz Solidário, e ela está aqui embaixo. Olá! Oi. Tá, tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Agora eu acho que sim, amiga, agora acho que a gente consegue. Tudo certo? Tudo, peraí, deixa eu tentar fazer esse negócio parar aqui. Aí. Tudo 30 certo. minutos E aí? 30 minutos depois, acho que agora a gente consegue. Com o meu filho do lado. Ari, pra gente não se alongar muito, obrigado por ter aceitado esse convite.
Obrigada Queria que pelo você convite. dissesse, queria que você dissesse um pouquinho da tua história, né, um pouquinho quem é você, como é que você chegou na fotografia, como que você chegou no Nariz Solidário e como que você vem pensando esse lugar da fotografia durante as visitas, o que que você sente, o que que você vem notando, porque é um ambiente totalmente diferente, né, do que o fotografar externo, fotografar um evento, né? Então, a live é sua, a live é nossa, é com você. Então, vamos lá. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, em Marketing também pela PUC, e eu aprendi a manusear uma câmera profissional no primeiro período da Faculdade de Publicidade e Propaganda, lá em 2011. E no mesmo ano eu ganhei minha câmera, que é a que me acompanha até hoje, coitadinha, tá bem velhinha. E eu vi a fotografia assim bastante como um hobby. Eu sempre gostei muito, sempre li muito a respeito, mas eu levava mais como um hobby. Ano passado eu comecei a fotografar futebol americano e fiz alguns ensaios com algumas amigas também, e a partir disso comecei a levar mais a sério. E na metade do ano, mais ou menos, uma amiga minha, Gabi, comentou que o Nariz estava fazendo um processo seletivo para voluntários, né? E eu resolvi entrar nessa e ver o que ia dar. E estamos aí, né? Ah, caneca do nariz. Caneca do nariz. Caneca do nariz. Eu me lembro que quando a gente abriu. Ó, esse é meu filho, gente, na luz, tá? Eu me lembro que a iluminação faz parte da fotografia, galera, ó. Essa câmera é boa. Tô, filho, leva lá pra você fotografar pela casa. Eu me lembro que quando a gente começou a conversar, hoje tá massa o negócio, né, galera? Hoje tá. Peraí, só um pouquinho. Venceu o prazo do meu filho hoje, galera. Home office. Home office aqui de verdade. Eu me lembro que quando a gente começou a conversar sobre a fotografia dentro do hospital foi uma coisa muito nova para você, porque era um ambiente que você não conhecia, e aí a gente teve todo um momento de você acompanhar as visitas, né? Você acompanhar o grupo para entender qual que era a nossa essência. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi esse momento, né? Porque diferente de alguns outros cenários que você chega lá com a câmera, as pessoas chamam, tira foto aqui. Não é o teu caso, porque eu sei que você é uma pessoa que pesquisa o ambiente, mas a gente teve todo um acompanhar seu antes de você começar a fazer essas fotografias. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, se foi importante você conhecer o contexto ou não. Eu quero que papai. Pode falar, eu dou Então, conta. na verdade começou lá no começo do processo já, com os materiais que o Nariz disponibilizou pra gente, né? Sim. E a respeito da empatia, de você olhar o outro, ver o que está acontecendo ali no ambiente, se situar onde você está ali, sabendo que você não é a pessoa importante do local, que tem outras pessoas em momentos sensíveis, né? Tanto o paciente como o familiar estão ali num momento bem sensível da vida. Então você tem que entender isso e se colocar no lugar para poder entender o que está acontecendo ali. E isso na fotografia ajuda muito, porque você tem que transmitir o que está acontecendo ali de uma forma que você não interfira no ambiente, né? Porque o palhaço está ali fazendo a visita, está interagindo com o paciente, você não pode atrapalhar isso. E ainda assim conseguir passar a emoção que está acontecendo ali naquele quarto, naquela visita. Então, assim, não é fácil, é bem difícil. Das fotografias que eu já fiz, acho que é uma das mais difíceis, assim, nessa questão da sensibilidade mesmo. Mas é muito legal, é transformador, assim, você olhar, não só a questão de fotografar, mas você tá ali participando, vendo o que está acontecendo ali num quarto de hospital,
com uma pessoa de cama, muitas vezes bem mal, assim, Uhum. mas é importante saber também o quão importante é o trabalho que você está fazendo ali, porque você está registrando um momento muito delicado. Então você tem que ter Sim. essa sensibilidade também de se colocar mesmo no lugar do outro. Porque tem também essa questão da exposição, né? A gente fotografa muito pouco o paciente, né? São só em algumas ações, né, específicas que a gente realmente precisa fotografar, né? Porque a gente tem toda uma Sim, questão institucional, enfim. Mas de conseguir captar um momento único sem expor aquela pessoa, né? Então exatamente. a gente vê às vezes, assim, eu acho bem delicado umas fotos que pega o paciente cheio de tubo. E aí, para não mostrar o rosto, a pessoa coloca um emoji, né? Na cara da pessoa, assim, né? É, fica, Fica um negócio esquisito, né? é complicado. Eu, particularmente, no geral, na minha fotografia, eu gosto bastante de detalhe. Então, quando eu tô ali na visita, eu gosto de mostrar essa parte do detalhe. Então, se o Rosenwald faz uma flor de papel, eu gosto de fotografar aquilo, porque é uma coisa delicada que está acontecendo ali no momento, que passa uma emoção sem expor o paciente que está sendo visitado. Então, existem outras maneiras de passar o que está acontecendo ali sem expor o paciente. Até porque, se você for fotografar o paciente em si ou a pessoa que está visitando, você tem que ter autorização dessas pessoas. Uhum. Ou, no caso, se for um hospital infantil, você tem que ter autorização dos pais. De qualquer forma, é uma coisa que vai além da questão fotográfica, já vai para a parte mais de direito também da pessoa, direito de imagem, esse tipo de coisa mais burocrática. Você falou do infantil, mas, por exemplo, o hospital do idoso é um outro lugar também que, assim, né? Não é infantil, mas muitos idosos ali, eles não têm mais autonomia de Sim, dizer sim. sim ou não, né? Então, também tem que ter essa Cabe escuta, ao, né? Saber onde a gente está, né? isso, cabe ao familiar autorizar também. Mas é importante entender que tem como passar o que está acontecendo ali sem expor essa pessoa. Por É, mais que pode ficar muito mais bonito, dependendo da cena, o que está acontecendo ali, mas tem que ter esse cuidado de se colocar no lugar. Às vezes, saber o que não registrar, às vezes é mais importante do que saber o que registrar. muito bem. Então, ter esse cuidado é um cuidado mais emocional, assim, né? Nem tanto profissional, digamos assim, né? Porque o profissional a gente vai entrar em algumas técnicas e tal, que isso aí você pode aprender em qualquer lugar, né? Mas o feeling do hospital, você tem que entrar na realidade mesmo do que a gente está fazendo. Por exemplo, você é uma pessoa que dentro do grupo participa das nossas oficinas, às vezes não faz os jogos com a gente porque não é o teu lugar de trabalho, mas você está ali como escuta para você entender o que a gente está falando, o tempo cômico do jogo também, porque isso também conta para você pegar uma cena, para você entender o jogo que está acontecendo, para saber o que aquilo pode vir a virar. Isso você considera que faz uma diferença para quem não conhece esse contexto? Por exemplo, eu vou fotografar, vou para dentro do hospital e vou acompanhar uma equipe, como às vezes acontece com pessoal de faculdade ou de TV. É diferente para você ter esse olhar de dentro? E o que é diferente para você? Eu acho totalmente diferente. Como você comentou, eu sou uma pessoa que eu estudo muito antes de me colocar no ambiente, né? E essa parte de participar das oficinas é bom não só para eu conhecer o grupo, como para o Uhum, grupo também entender que às vezes é melhor não interagir com a fotógrafa, porque muitas vezes eu não vou saber como reagir, entendeu? Tem uhum. fotógrafo que pode ter esse feeling, esse momento de interagir e dar certo a cena, mas dependendo da situação, vocês vão querer interagir comigo, eu posso acabar estragando o que está acontecendo ali. E vocês têm essa noção de que eu não tenho esse feeling da cena, E você não da... faz parte da cena, né? Você conhece o que a gente está Exatamente, fazendo, mas você não está ali para fazer jogos, você está ali para registrar exatamente. os momentos, né? É, eu acho que é importante falar também porque essa construção faz bastante diferença porque você participa de algumas reuniões nossas administrativas, você participa das nossas oficinas. Quando você vai fotografar, né, que você faz um cronograma, você vê quais as agendas que você pode, mas você
você acompanha a visita ela do início ao fim. Então é a preparação para saber como que a gente está, qual é o estado. Eu acho isso bem legal também de falar, né? Porque a gente já teve algumas outras experiências de pessoas indo fotografar, ajudando a gente e tudo mais, que a gente não passou por esse processo, né? Da pessoa acompanhar mesmo o que, que é a organização, o que, que é o nosso estado, o que, que é cada palhaço, o que cada palhaço gosta de fazer, o tipo de jogo. Então, eu vejo que tem uma diferença quando eu vejo as suas fotos e quando eu vejo outras fotos, né? Porque você consegue captar o palhaço no jogo dele, coisas que ele faz, que ele tá acostumado, ou ela faz e está acostumado a fazer. Então eu acho isso importante também da gente trocar com esses outros grupos, né? Se tiver alguém que vai fotografar, que tenha esse cuidado também de acompanhar o grupo, né? Eu sei que muito grupo não tem essa condição, né, de ter um fotógrafo exclusivo e muitas vezes pode acabar convidando alguém. E nesses casos eu sugiro que passe um briefing bem detalhado de como é a visita, como o perfil de cada palhaço, principalmente o perfil da instituição da palhaçaria, né? No caso, eu tenho uma noção muito boa dos ideais do Nariz Solidário, então isso ajuda muito na hora de fotografar. Por exemplo, eu olho e falo, precisa de uma foto para um post, por exemplo, eu sei a identidade visual do Nariz Solidário, e a partir disso eu posso tirar uma foto que pode deixar mais fácil o trabalho de criar esse post, de fazer a parte da arte do post mesmo. Então, é muito importante, independente se o fotógrafo está inserido ou não dentro do ambiente da palhaçaria, do ambiente do grupo, ele estudar esse grupo para daí ele participar do que está acontecendo. É importante saber como funciona o hospital também. Sim. Hospital, dependendo do hospital tem mais autonomia, dependendo do hospital tem casos mais graves, então menos, você pode ficar menos livre, digamos assim. Então, você tem que entender onde você está. Tem hospital também que a gente inibe um pouco da câmera, né? Que é no caso do hospital infantil, de vez em quando a gente usa o Dáriozinho, que é aquele protetor de câmera que é um rostinho e tal, né? Então, depende do contexto, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar resgatar aqui, que é da Sorriso de Plantão. Vocês escolhem essa autorização nos plantões para a produção dessas fotografias? Algumas, né? Algumas quando. Essa eu respondo. A gente coleta quando a visita é própria para coletar a imagem de paciente ou colaborador. Né? Quando não é, a gente toma o maior cuidado para não pegar muito paciente, né? Às vezes pegar num abraço, pegar de costas, aí você não precisa tanto de autorização. Mas quando é uma ação que a gente sabe que a gente precisa de imagens um pouco mais com um pouco mais de significado, onde necessita que as pessoas estejam aparecendo, aí a gente realmente vem com ou a fotógrafa ou alguém ali auxiliando, a paisana, sem ser palhaço, coletando os termos, né? Tem uma outra aqui. Como que se dá a questão de preservar a pessoa que está vulnerável à preservação da imagem? Para você, Ari. Ela A quer saber como questão... preserva a imagem da pessoa, né? Na hora de tirar foto e tudo mais. O que eu comentei é que, sim, cada fotógrafo tem um jeito, obviamente. O meu é o que eu comentei, a questão do detalhe. Eu tento pegar outros detalhes da cena que está acontecendo, detalhes que são bonitos, que passem emoção, mas que não mostrem necessariamente o rosto da pessoa que está ali, doente, encamada, ou do familiar que está ali chorando pelo paciente que está mal. Então, buscar olhar o todo e descobrir uma forma de mostrar isso. O que mais ali naquela cena que está acontecendo que é emocionante o suficiente para transmitir aquilo na fotografia. Tem aquele cuidado também, né? Porque as suas fotos, por exemplo, por mais que às vezes não pega o paciente, a gente consegue saber que é uma ação de palhaço, que é uma ação dentro de um hospital. Né? Então, não necessariamente você precisa do paciente para dizer que você está fazendo uma ação ali dentro, né? Eu acho que é um pouco da lógica do palhaço que faz sentido com o que você aprende com a gente também, e a gente tenta aprender junto, que é o que tá bom ali dentro, né? O que tá bom dentro desse hospital.
Acho que Sim, é um até pouco por porque aí. vocês não interagem só com o paciente e com o familiar, vocês interagem com a equipe, Uhum. com os médicos, com as enfermeiras. Então Com tem muita espaço coisa físico. acontecendo ali, exatamente, nos corredores e tudo mais. Então tem muita coisa acontecendo ali que pode ser utilizado para mostrar, olha, a gente está visitando tal hospital, a gente está fazendo tal ação. Então existem outras formas de fazer sem mostrar o paciente em si. Teve uma outra pergunta aqui, que daí fala um pouquinho desse bastidor, que é da Sorriso de Plantão. Se você, enquanto fotógrafa, se você aproveita esse momento que você está ali, se surgir alguma brincadeira, por exemplo, alguma criança passou, mexeu com você, né, alguém nesse ambiente acaba te afetando também ao ponto de você ter essa troca, ou você fica ali estática, não, eu sou fotógrafa, não posso jogar porque não é a proposta? Não, na verdade, o que acontece, né? Eu evito ao máximo para que aconteça essa interação, porque eu estando ali como fotógrafo, eu quero interferir o mínimo possível no andamento da visita. Mas se Uhum. acontecer de ter uma interação, eu tenho que ter um jogo de cintura ali para, né? Não vou ser grossa com uma criança ou com algum paciente, algum familiar, eu vou interagir da minha forma, talvez não tão cômica quanto a dos palhaços, mas eu vou ali interagir. E se acontecer de eu tirar uma foto que apareça alguém, nada impede de depois, em algum momento que a pessoa não esteja tão vulnerável, pedir autorização para poder utilizar depois essa imagem. Sim, sim. E como é para você, por exemplo, essa questão de distanciamento, né? Porque aí a gente vai para uma parte um pouco mais técnica também, porque é um ambiente que geralmente é um pouco mais escuro, né? Depende do quarto, ele tem um corredor, então você não entra junto dentro do quarto, então você tem que pegar isso um pouco numa distância. Como que você se organiza com isso? Tem que ter alguma lente especial? Qual é a distância geralmente que você costuma trabalhar? Porque a gente não trabalha com flash, né? A gente trabalha com um ambiente natural. Então, como que você se organiza tecnicamente para tirar as melhores fotos nesse contexto? Então, essa questão vai muito de você conhecer o seu equipamento, conhecer bem o seu equipamento. Se você vai fotografar uma visita, independente do equipamento que você tiver, se é uma câmera profissional, se é um celular, se é uma TechPix, não sei, você tem que conhecer muito bem seu equipamento, porque conhecendo seu equipamento, você vai saber as limitações que ele tem. Eu, por exemplo, eu tenho uma lente que a gente chama de zoom, só que a Uhum. abertura dela não é tão grande. Mas eu conheço a minha câmera e eu sei que dependendo da exposição que eu utilizar aquela lente na minha câmera, eu posso recuperar isso depois na edição. Sim. Então, eu sei que eu tenho essa limitação, é mais difícil tirar foto justamente pela questão de não ser tão iluminado e tudo mais. Mas eu sei também que, dependendo da exposição, eu ainda consigo recuperar e deixar a foto bonita. Então, edição ajuda muito, mas o essencial, o necessário realmente é conhecer o equipamento. Então, não deixa para testar o teu equipamento lá na hora da visita, entendeu? Faz uns Uhum. testes com ele. Se alguém vai tirar foto do celular, não espera chegar na porta do quarto para ver se o zoom do celular funciona para você, entendeu? Para ver se a imagem fica boa no celular. Não, faz alguns testes em casa, diminui, vai num ambiente mais escuro, puxa o zoom, tenta testar o teu equipamento e conhecer as limitações dele. Porque, como eu comentei, minha câmera tem quase 10 anos já. Ela é bem Sim, limitada. sim. Só que, E também e não dá para daí, entrar com aquela lente zoom desse tamanho, né? Que também fica uma sim, coisa grotesca. até porque é muito caro uma lente daquela. Seria maravilhoso ter uma lente daquela, mas exatamente, ela não é discreta, né, para o ambiente Uhum. hospitalar. E eu não tenho condições agora de ter uma câmera daquela, mas a abertura dela é muito melhor e conseguiria muito mais facilmente tirar uma foto Então, num ambiente desse. mas eu acho que está um pouco mais pro que você falou primeiro, né? Que não é tão discreta para o ambiente hospitalar, né? Porque a presença da câmera, ela já inibe o estado natural das pessoas, né? Que já está num Sim, ambiente de fragilidade. Quando eu digo ambiente de fragilidade, são todos, né? É o profissional
da saúde que está cansado ali, é o paciente que está em recuperação, é o familiar que tá num contexto também difícil. Então, quanto menos intervenção, alteração nesse ambiente por parte da Sim. câmera, a gente entende que é melhor. E você falou uma coisa sobre o celular, né? Você citou o celular também como uma ferramenta de captação, né? Aqui no nariz a gente tem essa questão de quando há a presença do celular, essa presença fica na mão de quem está fotografando. A gente sempre tem um cuidado de que o celular ele não seja algo presente no palhaço, não seja no elenco. Por quê? Primeiro que é um forte condutor de bactérias, né? A gente tem estudos aí que Sim. mostram que o celular hoje ele tem mais bactérias do que um vaso sanitário e a gente não consegue limpar ele com álcool, essas coisas como deveria, a gente não tem esse hábito, né? Que vai no bolso, vai na mão, vai em tudo quanto é lugar. E tem a questão também de estar no elenco, porque pode quebrar, pode explodir. Fala assim, mas é difícil acontecer, mas acontece no corpo, esquenta, pode explodir. Ele pode cair, quebrar, cair no vão de um elevador, se for um hospital que tenha, né, um elevador. Então, assim, você pode destruir uma visita por causa da presença de um celular, por estar preocupado em registrar o momento quando você deveria estar atuando, tá, né, fazendo uma conexão. Então, se é um fotógrafo, ele vai saber onde colocar, como ligar o celular, né, como ligar no sentido assim, se eu pego com uma mão, se eu pego com duas, se vai tremer, se não vai, se vai cair, se não vai. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de separar o que é elenco e o que é atuação do fotógrafo, né? Não, e a questão do celular vai além também. Eu, quando vou fotografar, e principalmente em visita aqui, eu não posso interferir no ambiente, eu sempre deixo o celular no silencioso. Não é nem no vibracal, porque dependendo do celular, a, a vibração do celular já faz barulho. E aquilo já Uhum. pode tirar toda a atenção ali da cena, do que está acontecendo, e acabar quebrando o que foi construído, demorou um tempo para ser construído. Então, o celular é uma coisa bem delicada, assim. Mas eu comentei mais pela questão, assim, de às vezes não tem condição de levar uma câmera, Sim, e o celular sim. é bem, né? Eu Se é quis pegar esse uma gancho, visita. Sim, sim. porque assim, a gente já cometeu esse erro lá no passado também, né? A gente parou de usar o celular quando eu vi uma vez que estava naquela febre do pau de selfie. Na época que o Nariz ainda visitava com um monte de gente, com um grupinho e tal, e a gente tava com um pau de selfie, assim, tirando uma foto, e tava a gente, assim, né, aquela foto bem clássica, embaixo, umas 10 pessoas nessa época, hoje a gente trabalha em duplas e tal, e tinha gente passando atrás da gente nessa foto. Ou seja, a gente deixou de fazer todo um jogo com aquelas pessoas porque a gente estava preocupado em tirar foto bonitinho, né? Então a gente começou a repensar esse lugar do celular e foi achando vários poréns com relação a isso. Tem algumas perguntas aqui, eu vou resgatar para você. Tem mais perguntas. É, cadê? Teve gente que falou para você contratar o Lucas como assistente. Gente, eu tive que dar um monte de chocolate para ele. Se a mãe dele ficar sabendo, eu tô ferrado. Que mais? Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Tem muita coisa. Tá, qual é a frequência das sessões fotográficas, Ari? Que você acha ideal? Vou deixar você falar isso enquanto eu busco as outras perguntas. Eu acho que é importante você ter um registro, pelo menos, de cada atuação, né, do grupo. Não de cada atuação de cada visita, mas tipo, vai num hospital de câncer, ter algum material sobre isso, vai no hospital de idoso, ter um material sobre isso. Mas eu acho que não precisa estar em todas as visitas, porque é uma coisa que vai saturando. Vai saturando. Hoje, né, a gente tem. Porque antes era filme, aí era uma coisa mais limitada. Agora, Sim. com a câmera digital, O motor? a gente acumula muita foto, depois acaba nem vendo mais essas fotos, não Não usa as usa, né? fotos. Então, tem que ter esse cuidado não só com o número de sessões, mas com o número de fotos por sessões também. É importante você chegar no lugar e saber assim, eu preciso ter foto para post, eu preciso ter foto para flyer, eu preciso ter foto para banner. Para que vai ser aquela foto que você vai tirar?
Não só chegar lá e sair clicando tudo que vê pela frente porque tá bonita a visita. Não, tem que ter um objetivo a foto que você está tirando. Até porque isso te ajuda a se organizar como fotógrafo. Você conseguir se inserir no ambiente sabendo já o que você vai fazer. Para chegar no final e você saber, olha, eu atingi meu objetivo, o que eu precisava buscar aqui eu consegui, ou, e talvez não, é melhor eu vir na próxima semana de novo para pegar mais algumas coisas que faltaram. Então eu acho que isso vai muito do feeling que o fotógrafo tem durante a visita mesmo. Se você acha que é mais necessário, ou não, tá bom aquele material e daqui um tempo 2, 3 meses voltar a renovar o portfólio de imagens. E vai também da questão da pessoa que cuida da comunicação do grupo. Ela ter esse feeling também. Falar, nossa, tipo, você chega e fala, Ari, gostei das fotos, mas eu precisava de uma assim, assim, assado. Você pode vir na próxima semana, na próxima visita, daqui 2 semanas. Então tem que conversar muito bem a parte da comunicação para você saber o que você vai fazer ali na hora. Eu acho que organiza a parceria ao ponto de deixar leve também, né? Porque, veja, o trabalho é voluntário, né? Mas independente se ele é voluntário ou não, se você começa a gerar muito material e toda hora a pessoa tem que estar ali, primeiro, você ferra com a visita, porque é a presença de imagem o tempo todo. Você diminui a liberdade no jogo desses palhaços, né? Porque tem esse elemento que está ali, né? O tempo todo, e você se cansa também, né? Porque vai chegar um momento que, né, vai ficar aquela coisa cansativa, porque cansa uma visita. São 4 horas que você fica ali com a gente, com a câmera, né? E sai daqui para ali. Então, assim, também tem esse estresse que você também acaba tendo, né? Então, é importante o grupo ter essa parceria, essa troca de saber justamente isso que você está falando. Para que eu quero essa imagem? Quantas imagens eu preciso? Porque, assim, hoje eu tenho imagens tuas e umas antigas que a gente tirou que nesse período mesmo de pandemia a gente está usando algumas e tal, e a gente não precisa, vamos fazer foto disso, vamos construir, porque a gente tem muito acervo, tem muita coisa guardada, que são fotos, inclusive, que são atemporais, né? Que pegam detalhes, então, se o membro saiu, você não tem tanto problema de usar aquela foto, porque você pegou detalhes e tal, então também tem essa questão. A Denise, ela perguntou aqui se a gente já teve algum problema de captação de imagem. O Nari já teve um que eu me lembro, assim, mas eu não sei se com você tirando teve algum momento, assim, que alguém falou alguma coisa ou não quis. Você lembra de algum momento, assim, com a gente? Não, que eu lembre, não. Talvez muito pelo cuidado de não expor realmente a pessoa que tá ali, mas que eu lembre, não teve nenhum problema. A gente teve 2 que eu consigo me lembrar mais rapidamente, assim, que um foi uma foto que a gente estava fazendo com aquele pessoal da faculdade, mas não foi culpa deles, assim, foi algo super normal, que a gente tava tirando umas fotos e tal pro trabalho deles, tirou uma foto linda com uma senhora e 2 palhaços. E aí, quando a gente foi pedir pra ela tava toda encantada e tal, tava ali, quando a gente tava tirando foto, ela tava toda feliz. Quando a gente foi pedir pra ela o termo de imagem, ela surtou. Começou a dar de dedo na gente, onde já se viu, se eu soubesse que você ia tirar foto, ela tava vendo que tinha uma câmera, né? Mas foi uma coisa assim que não deu pra controlar na hora, mas a gente falou, não, a gente não vai usar, ficou aquela situação chata, mas aconteceu. E teve também, que daí é um outro assunto que a gente pode falar em um outro momento, é quando tem a presença de TV, né? Que daí não está na nossa mão, está na mão deles. Que daí já é um posicionamento institucional com relação a esse tipo de comunicação, que é um outro tema, mas de a equipe chegar num quarto escuro com um baita de um holofote na cara de um paciente, e o paciente, sabe, ficar bem mal, assim, e a gente ficar mal e tal, então sempre tomar bastante cuidado com isso, né? Que o importante não é a foto, o importante não é captar a imagem, o importante é fazer com que o jogo ele funcione. E a gente está ali para fazer esse registro, mas não pode interferir tanto. Tem mais perguntas? A Semila falou que a sua câmera ela não é velha, ela tem experiência, tá? Eu vi. Sim, ela é muito experiente. A Lenita ela perguntou se tem se tem algum cuidado com relação à higienização, contaminação e tal, né?
Se bem que você não coloca a mão em muita coisa, né? A gente mais coloca, mas tem algum cuidado? Você tem algum tipo de limpeza especial Exatamente. que você faz? Assim, a câmera, ela é um equipamento muito sensível, então, assim, tem que limpar, obviamente, você está entrando num ambiente hospitalar, mas tem que ter o cuidado de não estragar o seu equipamento também. A limpeza, eu faço ela mais por fora da câmera e na lente, evito limpar a parte da frente, mas eu faço essa limpeza em casa, né? E é o que você falou, tomar o cuidado que eu vejo maior, assim, é de não encostar nas coisas dentro do hospital para não trazer as bactérias, os micróbios de fora para dentro do hospital. Então, ter esse cuidado de ficar com as mãos na câmera e na câmera apenas. Não encostar Sim. em parede, não encostar em paciente principalmente, né? E ter esse cuidado de interagir o mínimo possível ali, encostando nas coisas. E a Semila até comentou um negócio agora rapidinho ali, que é o que eu ia comentar também, sobre sobre o piti que a senhora deu, que foi bom, que é melhor ela informar vocês ali na hora que ela não quer que vocês usem a foto, do que depois rolar um processo e daí vira uma bola de neve e é muito pior. Então, e pode até gerar uma crise de comunicação, né? Você ter que se explicar depois o que aconteceu. E com o próprio hospital também, né? Gera muita coisa. É importante também falar, pessoal, assim, que não só o nosso público que está lá dentro do hospital precisa de termo de imagem, mas também os próprios voluntários, os próprios parceiros internos da organização, eles precisam ter um termo que autorizam a sua utilização, né? Porque hoje, quando você é uma organização institucionalizada, as pessoas trabalham com você de bom grado, de bom coração, mas assim, a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer com a cabeça das pessoas. As pessoas mudam e em algum momento a pessoa pode te acionar porque você está usando uma imagem que ela não queria que ter usado e tal. Então, assim, é importante ter esse profissionalismo, mesmo que seja um trabalho voluntário, precisa ter profissionalismo, tá? Porque evita problemas para quem está recebendo a nossa atuação, quem está fazendo e nós também, enquanto grupo, né? E esse cuidado, ele tem que ser uma via de mão dupla, porque se o grupo contrata um fotógrafo, ele também tem que deixar bem claro em quais situações eles podem usar as fotos, o que pode ser feito com essa foto. Porque, por exemplo, eu faço as fotos para o nariz e o Eduardo sabe que ele pode fazer qualquer tipo de montagem, desde que ele não altere o tratamento da minha imagem, né, a minha edição, e dê os créditos. Essas são as contrapartidas. Mas ele pode usar para montagem, para post, para revista, para o que ele quiser. Agora, tem fotógrafo que não permite usar foto para montagem. E aí? Você tem que saber disso. Então, é muito importante conversar muito bem com o fotógrafo que você está contratando ali. Principalmente quando é fotógrafo de um job só, que você não sabe como... É importante conhecer o fotógrafo. O fotógrafo tem que conhecer a parte da palhaçaria? Tem que entender o perfil dos palhaços que estão ali trabalhando? Tem que entender o perfil do grupo? Sim. Mas o grupo também tem que entender como é que funciona esse fotógrafo. Porque, sim, tem muita gente boa, né, na profissão, mas como em qualquer outra profissão, tem gente de má fé também. Então, Sim. qualquer brecha pode acabar rolando um problemão. Então, tem que ter contrato. E essa questão de conhecer, é interessante você falar, porque, assim, o mesmo processo que o pessoal passou de entrada, que a gente fala que tem 9 meses e tudo mais, você também passou pelo mesmo processo sendo uma fotógrafa. A gente é meio louco, né? Meio maluco. Mas, por exemplo, você participa de confraternizações, você participa de reuniões que tecnicamente a fotografia não deveria estar ali, se a gente for colocar nesse lugar, né? Porque, foto, vamos lá tirar a foto, mas a gente insere você na nossa realidade, faz você ser parte para que você realmente entenda o que a gente está falando e para que cresça no teu trabalho também, porque hoje, quantos fotógrafos que você conhece que tem essa aptidão, que sabe trabalhar nesse lugar, que conhece o que você está conhecendo, né? Então acaba sendo um desenvolvimento de ambas as partes. A gente tem foto de qualidade e aprende a trabalhar com isso, e você também cria um know-how que é só teu, né?
Não, e é importante, como eu comentei lá no começo, para eu entender, que eu aprendi essa parte da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que às vezes você tem que escolher o que não registrar, justamente por causa de todo o processo que eu participei junto com o pessoal do elenco e do administrativo. Então, e a questão de participar das oficinas, eu acabo conhecendo mais o palhaço e a pessoa que está ali, então já ajuda muito na questão do perfil, de entender o que melhor como ele vai agir dentro de um hospital, e também a questão de conhecer o hospital. Então, foi um processo longo? Foi, mas eu considerei muito importante. Porque durante o processo eu já conseguia ir pensando, olha, porque é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu vou fotografar alguma coisa nova, eu busco as semelhanças e as diferenças do que eu estou acostumada. Porque, por exemplo, antes de fotografar o futebol americano, eu fiz alguns ensaios infantis. E daí você vai parar e vai pensar, putz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem tudo a ver, porque a criança ela não para quieta. Você tem que Vocês sair viram, correndo né? atrás da criança. O Lucas está aí de prova. Então, e o jogo também tá ali e tá acontecendo, e é movimento e é ação, e daí fazendo os ensaios eu aprendi como funciona o meu equipamento para foto em movimento, e na hora do jogo isso ajudou muito. E assim como na hora que eu cheguei no hospital, eu levei do futebol americano a questão da limitação, porque lá a gente tem as linhas de segurança, tanto para o fotógrafo, né, para não quebrar equipamento nem nada, como para o andamento do jogo. Os juízes, para não atrapalhar, então, porque eu comento muito com as minhas amigas, tem fotógrafo que vai me odiar por eu falar isso, mas a gente presta um serviço que atrapalha. O serviço da fotografia é importante, é essencial, mas é um serviço que atrapalha. Então, o máximo que você fizer para amenizar essa questão de atrapalhar, é melhor. Então, eu já trouxe isso também do jogo, de saber onde é o meu lugar, para o hospital. Porque, assim como tem a limitação em um lugar, tem no outro. Então, é muito importante, o processo foi muito importante para isso, para entender o que do futebol americano eu poderia levar para o hospital. Então, a questão do posicionamento, por exemplo, na hora de fotografar, eu trouxe muito isso. Então, talvez, eu não sei porque, como eu posso explicar? Não, eu não tive que passar por isso, mas talvez se eu não tivesse feito todo o processo seletivo, na hora de fazer a primeira visita, eu ia me bater muito mais. Então, eu gosto muito porque assim, eu estudo o que eu vou fazer, e daí as pessoas geralmente procuram buscar o que tem de diferente. Ai, que diferença, como é diferente? Eu busco a semelhança também. A diferença ela é muito importante, mas a semelhança pode ser mais importante. E é legal ainda. você falar da semelhança nesse lugar da fotografia, de saber o lugar até onde não atrapalha. Porque assim, o palhaço também dentro do hospital, ele atrapalha. Ele atrapalha a enfermeira, ele atrapalha o familiar, ele atrapalha todo mundo. Então, se ele não tiver técnica e escuta, esse atrapalhar vai ficar muito em evidente e não vai conseguir transformar o ambiente, porque a gente tem duas opções. Ou a gente transforma, ou a gente atrapalha. Ou a terceira ou fica neutro. Né? Então, de novo, a semelhança, né? Tem muita semelhança o palhaço com a fotografia. Então, acho que você buscar e trazer isso de olhar de novo, o mesmo olhar que o palhaço tem, que é olhar o que tá bom, olhar a semelhança e não o que se distancia, eu acho que é fundamental também para que a gente consiga desenvolver um olhar também que se trata de humanização na fotografia, né? Porque uma coisa é a questão técnica, mas você precisa saber como é que você lida com uma situação de repente a gente tá como palhaço ali e passa alguém correndo com uma criança quase morrendo no colo e tal, como é que você se organiza emocionalmente para que isso aconteça, porque depois você pode ir para a mão, ficar tremendo, ficar nervosa, então tem que ter realmente esse estudo, explorar um pouco mais a palhaçaria dentro do teu estado e juntar essas conexões, né? Tudo vem para somar. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. A Semila falou que foi justamente nesse quesito que a palhaçaria me ajudou a fotografar também, acho que nas conexões, né? E ela também falou que é legal você falar, né, o que
o que levar do que, né? A gente porque tem... fotografia é sentimento também. Assim como a Sim, palhaçaria. sim, porque é, o que é a fotografia, né? Olha eu aqui de aspirante tentando falar alguma coisa, né? Mas quando a gente não tinha ninguém para fotografar, a gente tinha a Gabi, né? A Gabi que é fotógrafa também, né? Que sempre ajudou a gente Uhum. com várias fotos também. Eu não sei Me se a levou Semila pro chegou a grupo. fazer algum, que levou pro grupo. A gente teve algumas pessoas que passaram, mas em alguns momentos eu peguei a câmera para fazer algumas fotos, né? E aí eu tinha aquele olhar de palhaço fotografando. E aí eu comecei a entender o quão era complexo esse lugar. Porque às vezes eu estava vendo uma imagem, tentava captar ela, até tirava umas fotos boas, sem conhecer muito a câmera, mas não era o que eu queria transmitir naquele momento, né? Então, a fotografia é saber registrar esses momentos, né? Por causa da fotografia, a gente tem história, a gente tem um monte de coisa. Então, o que são essas fotos daqui mais para frente? A gente teve aquela exposição que a gente fez também dentro dos hospitais, né? Com aquela parceria que nós fizemos com a PUC e tal. Então, assim, é saber transmitir esse sentimento para as pessoas, mas para chegar nesse sentimento tem um caminho, que é todo esse que você trouxe para nós, né? De cuidado, de pesquisa. Que a questão é muito da fotografia também, às vezes é o sentimento, mas às vezes é se distanciar. Então, você, como palhaço e fotógrafo, teve uma dificuldade que talvez eu, como fotógrafo apenas, conhecendo a parte do palhaço, mas sem estar inserido nesse meio, eu posso ter um olhar diferente e conseguir captar o que você queria. Porque eu estou um pouco distanciada, eu estou ali no ambiente com vocês, eu conheço todo mundo, mas eu não sou palhaço. Então, eu tenho um olhar diferente daquele, mas mesmo assim trazendo o sentimento do que está acontecendo ali. Muito E bem. essa é uma outra questão também, da parte de não atrapalhar, que eu acho muito importante, que é a questão de como você está se mostrando ali como pessoa, e aqui eu estou falando na questão de roupa, porque a roupa que eu for numa visita não pode tirar a atenção que está no palhaço para mim. Então eu Muito sei bem. a importância de conhecer o nariz solidário. Eu sei que existe, não existe um uniforme do palhaço, mas tem um padrão das roupas que os palhaços vestem, e eu sei que é uma coisa mais discreta, não é aquele palhaço colorido e cheio de cor e tudo mais. Se eu chego lá com um palhaço que tá com uma camiseta preta com listra branca, e eu chego lá com uma blusa amarela e uma blusinha por baixo verde, aquilo ali muitas vezes pode tirar a atenção do palhaço. Então eu tenho que, como fotógrafa, entender que daí eu volto à questão de que é um serviço que muitas vezes atrapalha. Eu tenho que fazer o máximo para minimizar essa interferência, né? Então, assim, usar roupa discreta, A gente tem o não usar jaleco, né, que perfume. você usa também, que ele é diferente, ele é sem a manga, né, ele tem a logo atrás, também ajuda com os bolsos, né. Não usar perfume para ir em hospital, porque você está num ambiente que, né? Tem gente que tem perfume que é mais suave, mas tem gente que tem perfume que não tem condições. E você está num ambiente ali e aí é importante cuidar de todos os 5 sentidos. Bom, o gosto nem tanto, mas tato, visão, audição e o olfato também, né? Porque a questão dos sentidos atrapalha também. Então, minimizar isso ao máximo mesmo. Pra, de novo, o fotógrafo, ele tá ali, ele não devia estar ali. Então, ele tem que fazer o máximo para ficar invisível. E isso A Celila envolve falou que todo o também não dá resto. para ir lá fedido, né. Exatamente. Passa um desodorante, mas não precisa passar um perfume super, né? O Ricardo falou aqui da maquiagem discreta. No caso do palhaço, sim, a gente tem uma pesquisa com relação a isso, mas o fotógrafo vai normal, vai com a tua maquiagem. A Ari faz a maquiagem dela normal, não de palhaço, né? Vai com maquiagem de a paisana, vamos dizer assim, né? E também nada carregado, não vou passar um batom vermelho. Eu amo batom vermelho, mas eu não vou numa visita fotografar passando batom vermelho, porque, de novo, a cor chama atenção. Então, o máximo que eu puder fazer para não chamar atenção, tem que fazer. Tem uma outra coisa também, né, que a gente nota, por exemplo,
Em maioria, o chão dos hospitais, ele tem aquela... É um piso que é uma malha emborrachada, né? Então, depende do calçado que você usa também, você fica Faz cueque barulho. atrás, né? Parece um É, pato, né? Você tá na atuação, daí tá aqui, cueque. Tem essa questão exatamente. também. Então, é É, a todo um roupa cuidado, inteira. né? Ai, mas eu não gosto de usar preto, mas não precisa usar preto, usa roupa de cor neutra, usa um cinza, usa um jeans, sei lá, um marrom, alguma coisa mais discreta, assim. E eu acho que para os grupos também que estão aqui, eu pode assistir depois, cria um jaleco à parte, né? Que nem no nosso caso, a gente tem um que é sem a manga, e tem os bolsos também, porque o bolso ele vai te auxiliar para que você faça as suas trocas de bateria, essas coisas todas, ou de cartão, e também tem uma identidade do grupo. A pessoa vê que você não é palhaça, mas tem uma identidade, passa uma segurança, né, de quem está ali. Senão tem aquela pessoa, quem que é essa pessoa aí, né, fotografando. Então, Exatamente. a equipe faz parte, né? Não é porque está fazendo uma outra atuação que não é de palhaço, precisa fazer parte, precisa ter uma identificação que passe segurança para aquelas pessoas, né? Então, É, não precisa necessariamente ser um jaleco, né? Que é é uma coisa um pouco mais cara, mas uma camiseta, um broche, alguma identificação, né? Pra pessoa olhar e ver que você tá ali, não tá à toa tirando foto de todo mundo porque você acordou e resolveu ir no hospital tirar foto. Não, você tá ali porque você tá junto com o grupo que tá fazendo a visita. sim. Ari, eu acho que as perguntas que tinham colocado a gente foi respondendo de forma bem orgânica. Aqui tinha uma do Dansley que falava sobre quais tipos de pacientes fotografar. Eu acho que a gente conseguiu contemplar isso, né? A ideia é não fotografar paciente, mas se for uma ação que tem essa parte de captar, tentar pegar minimamente o paciente um pouco melhor, né? O paciente está lá todo É, entubado, está numa sim, situação é. de extrema vulnerabilidade. Teve até uma situação, eu acho que você estava com a gente. Ah, não, você não estava. Foi no hospital do idoso que uma mãe estava com a filha, né, porque foi o único hospital que tinha para ir, acabou indo para ali, eles atenderam, e a filha, assim, estava realmente quase indo embora, sabe? E aí a mãe queria registrar o momento que nós estávamos ali. Ela falou, vamos tirar a foto aqui e tal, mas assim, a gente se sentiu mal, então também tem que refletir sobre isso. A gente se sentiu mal porque, assim, aquela situação não era pra gente tirar foto com ela, mas ela estava num contexto tão difícil que ela queria mostrar pra filha, quando a filha estivesse bem, que passou alguém ali fazendo algo por ela. E aí a enfermeira chegou, né, e falou assim, não, mãe, tua filha precisa ir agora, porque senão ela vai morrer, não é para tirar foto agora. Ela falou bem assim, e a gente ali, né, Meu Deus. então tem que ter esse cuidado também porque assim, por um lado a gente quer atender a mãe, né, quer atender a Sim. família, mas também tem esse lugar de saber quando é a distância, tentar trazer para o jogo também de que não, mãe, não é a hora de tirar foto, né, principalmente com a tua filha assim, né, então é, é uma coisa difícil. Teve um menino que falou aqui, foi o Ricardo, que o jaleco ele não é só um acessório, mas também uma proteção. A nossa roupa também é uma proteção, né? A gente usa o jaleco, isso é uma discussão grande aí dentro da palhaçaria, né? Porque você usa jaleco para dialogar e desconstruir a figura do médico, mas também tem essa questão de se proteger, mas nós não estamos diretamente trabalhando com curativos e tal, então nem sempre precisa-se de jaleco, né? Tanto que no hospital do idoso a gente não usa. Então depende muito do que você está fazendo, né? Então pode ser uma questão de precaução e tal, mas às vezes não também. Por isso que a gente pode usar a camiseta na fotografia, pode usar outros tipos de roupas, não necessariamente só o jaleco, né? É, teve alguém que perguntou aqui como montar esse portfólio de fotográfico, quais esses objetivos das fotos e tal. Aí é um assunto para uma outra live, né? Porque daí a gente já vai falar sobre planejamento de, Comunicação. de comunicação, aí já é uma outra situação, né?
Ari, tem alguma coisa que você não falou ainda, que você queira trazer, que você queira deixar os seus contatos para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, alguma coisa que a gente não tenha falado mesmo? Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido deixar bastante coisa clara aí pra galera. Um pedido pra galera da palhaçaria, como eu posso dizer assim, valorizem a fotografia, entendam a importância, isso é muito importante. Porque se você quiser que o seu grupo cresça, você vai precisar comunicar isso, e a fotografia é uma das formas, né? Então, e quanto às redes, esse Insta que eu tô fazendo a live é o meu Insta de ensaios, né? De fotografia social, evento, essas coisas. Eu tenho um outro Insta de fotografia também, que daí é fotografia esportiva, que é o Fala aqui, Ari, que @fotografari, eu vou escrever aqui, @Ari Ari Amaral Foto, que é esse, né? Amaral, Amaral Foto, tá? E o @fotografari com 2 is no final, que é Arroba o de fotografia foto. esportiva. Aí, pessoal, tem o Silvio, toda sexta tem live, nariz, o pessoal tá perguntando aqui. Bom, galera, então aqui, ó, fica o recado para vocês, valorizem a fotografia, valorizem o fotógrafo, a fotógrafa, né, porque a fotografia também é arte, e ela trabalha de forma complementar e conectada com o que a gente está fazendo, tá? Então, evitem aquelas coisas de... E assim, fazendo parênteses, não é 100% verdade o que a gente está trazendo, a gente ainda está aprendendo o que é esse lugar, tem muita coisa para aprender sobre isso. Sim. Acredito que tem muita gente que tem insights muito mais profundos do que a gente, né? Mas a gente achou que tinha alguma coisa para trocar com vocês também, então tragam mais coisas depois, se tiverem dúvidas. E sigam lá a Ari Amaral Foto e Fotografare com I. 2 Is no final. Eu lembrei de mais uma coisa que nessa questão de fotografar o paciente e tudo mais. Se acontecer de você ver uma cena, isso para o fotógrafo, que o seu olhar considere importante, muito importante, e para isso precisa aparecer o paciente, tira essa foto com todo o cuidado do mundo, pede autorização e para poder utilizar ela, né? Mas caso esteja uma questão muito, o paciente ou o familiar esteja muito vulnerável, muito triste, alguma coisa assim, entenda que a foto é importante, mas o paciente é muito mais. Então, por mais que seja a melhor foto da sua vida, deixa ela de lado. E se você vê que não, que tá tudo bem, então, né, pede autorização pro paciente ou pro familiar que tá com ele e bola pra frente. Então, é importante também ter levar algum termo de autorização de uso de imagem com você. E sempre comuniquem o hospital que vocês vão fazer uma ação que vai ter presença de fotógrafo. É importante, tá? Porque se você fizer isso e o hospital ele não ficar sabendo, ele pode ficar muito, muito bravo com você, né? Tem hospital que pede pra gente escanear os termos e mandar todos para eles. Às vezes eles não sabem nem quem é, mas eles pedem para ter como uma segurança e tal. Então, fica aí a dica. Ari, obrigado. Tenho o maior orgulho de ter você no grupo todo esse tempo, de ter aceitado as nossas loucuras e as nossas reuniões, o nosso temperamento e a nossa vida toda. É muito importante ter você com a gente. Eu fico muito feliz de poder ter você nessa live um pouquinho trocando essas ideias. Beleza? Para mim é importante também estar com vocês, é muito legal, assim, no geral, mudou muita coisa, assim, no meu ponto de vista, como pessoa mesmo. E é o que eu falei, tudo é aprendizagem, né? Tudo você aprende e leva para melhor. Até os perrengues a gente aprende e faz melhor da próxima vez. É isso aí. Obrigado, Ari. Acho que você conseguiu trazer falas aqui que acho que nem eu conseguiria trazer. Então, eu não sei falar muito bonito, né, gente? A Ari, ela trouxe coisa aqui, como a última frase que você falou sobre o paciente é sempre mais importante, né? Então, às vezes pode ser a foto da tua vida, mas o paciente é mais importante. A gente termina
com essa fala. Ari, galera, obrigado, boa noite. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.